Meu nome é Oslaine Silva, tenho 45 anos. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu digo isso porque aí já começou o senso maternidade, digamos assim. Quando o meu irmão caçula, com 1 aninho de idade só, estava internado. Meu pai aproveitou a ocasião, enquanto a minha mãe o visitava no hospital, e pegou a mim e a minha irmã e nos roubou dela. Entrando no colégio, uma professora resolveu me ajudar e denunciou onde nós estávamos, e a minha mãe conseguiu a nossa guarda de volta. Voltamos a morar com ela. A nossa casa era bem simples, era um casebre mesmo. Nós dormíamos num colchão, os 4. Eu, minha mãezinha e os meus irmãos. Eu vendo a dificuldade dela, porque ela tinha que deixar a gente em casa para ir para a roça trabalhar. E ao lado da minha casa, uma das minhas vizinhas, ela era secretária de um lar, um abrigo para meninas que tinha na cidade onde eu morava. E eu cheguei na minha mãe e falei para ela: mãe, eu acho que é legal, eu quero muito, muito ir morar lá no lar das meninas, na casa da criança, esse era o nome. E ela: não, vocês têm que ficar comigo, tem que ficar com a mãe, porque a gente não tinha o que comer direito. Graças a Deus ela plantava a horta, ela tinha vários pés de frutas dentro do nosso quintal, mas isso não era o suficiente para manter 3 crianças. Então ela colocou a gente nesse lugar, na casa da criança. Na primeira semana eu fiquei doente, com muita febre, porque eu sentia saudade dela. Mas, mais uma vez, eu tinha que ser forte e eu tinha que cuidar da minha irmã. Ficamos 6, 7 anos, mais ou menos. Era uma educação rígida, mas dentro dos padrões do que tem que ser. Regras, limites, horários, tudo isso era obedecido. E eu aprendi tudo isso na escola. Por eu ser do lar, tinha algumas crianças que falavam: ai, não fica perto, ai, tem piolho. Toda criança pode estar sujeita a ter esse tipo de coisa. Mas eu sentia um certo preconceito, infelizmente, ali. Voltei a morar com a minha mãe, nós conseguimos voltar a morar com ela, eu tinha em torno de uns 12 anos. E aí ela teve a minha irmã caçula e eu acabei indo cuidar da minha irmã. Sendo que, com 9 anos, dentro do lar, eu já tinha saído para ser babá. Então, eu era a mãe da minha irmã, eu que levava ao médico, eu que levava para passear, para andar na rua, eu que segurava na mão. E aí tinha pessoas maldosas que falavam: nossa, você com 12 anos já teve filho? Fui crescendo, trabalhando assim como babá. Depois, minha mãe conseguiu estabilizar um pouquinho mais. A minha irmã do meio era quem cuidava da minha irmãzinha caçula, e eu fui trabalhar de doméstica. O tempo foi passando, eu mocinha, não tinha nada, olhava as amigas, as outras meninas que tinham roupa bonita, sapato bom, eu não tinha nem um shampoo para passar no cabelo. E eu me espelhava principalmente nas minhas professoras. Infelizmente, quando eu estava na 7ª série, eu tive que optar, ou eu trabalhava por conta dessa questão de passar fome. Aos 16 anos, eu queria sair de casa, porque eu achava que uma boca a menos ia ser mais fácil para minha mãe. Comecei a namorar. Meu primeiro namorado, engravidei. Eu tinha 16 anos. Vim embora da minha cidade, saí da minha cidade, vim para cá, para Presidente Prudente. E por aqui eu fiquei 2 anos. O casamento não deu certo. Eu tive a minha linda filha, Jéssica, que parece uma boneca. Fiquei com o pai dela durante 2 anos. Não deu certo. Voltei para minha cidade. Resolvi voltar a estudar. Mais uma vez, não tinha como conciliar estudo, trabalho e cuidar da minha filha. Deixei de estudar novamente e fui apenas trabalhar. Quando ela estava com 4 anos, eu conheci outra pessoa. Com essa pessoa tive 2 filhos, o Gabriel e o Guilherme, os meus preciosos.
dão trabalho, mas são a melhor parte de mim. Desde então, estou nessa cidade. A minha relação com o Parque Shopping, inclusive, é nesse relacionamento. Uma vez por mês, quando a gente tinha que fazer compra, porque a vida era bem difícil, não tinha como a gente ficar passeando em lojas, indo a grandes mercados, não tinha como. Então, uma vez por mês só a gente vinha. Eu morava no sítio com meu marido, meus 2 filhos. Minha filha estava morando com a avó paterna, que foi uma outra fase bem difícil, que eu perdi a guarda dela por falta de condições financeiras. Foi isso que eles disseram. Mas ela foi muito bem criada, graças a Deus. Dói até hoje, confesso. Até hoje dói. Mas foi mais fácil para eu cuidar dos outros 2. Então a gente vinha, voltando uma vez por mês, a gente vinha fazer compra, a gente sentava em uma das lanchonetes aqui no parque e ali a gente comia, se divertia, as crianças brincavam em algumas máquinas de brinquedo, depois a gente ia embora. E era essa a nossa distração todos os meses. Eu sempre fui mãezona de todos, mãe dos amigos dos meus filhos, além deles, eu era mãe dos amigos, tanto que muitos amigos deles me chamam de mãe. Eu sou a mãe, a mamita, a mamis. Inclusive no meu trabalho é assim. Foi quando ele me deixou, o pai dos meus filhos. Um deles estava com 8, o outro com 9 anos. Eu me desesperei. Com 30 e poucos anos, o meu medo, o meu desespero veio à tona, tudo que eu tinha vivido na minha infância. Eu prometi que eu não ia permitir que meus filhos passassem pelas coisas horríveis que eu tinha passado. E eu consegui. E com a ajuda das pessoas do meu trabalho, que eu já trabalhava num jornal, eu era faxineira de lá. Isso foi em 2006 que eu entrei lá. Os professores, a direção da escola em que eu estudava, ligaram para o jornal e disseram que eu tinha que voltar, porque senão eu ia perder o ano e eu estava terminando o supletivo. Isso eu falei, não, Deus tem algo muito bom para mim, eu não posso ficar nesse poço, eu tenho que sair. E aí eu resolvi prestar vestibular, falei, vou prestar vestibular, vou tentar, vamos ver se eu consigo, quem sabe eu consigo. Então o dono do jornal onde eu trabalho, ele chegou e me parabenizou. Nossa, que bom, você conseguiu. Consegui. E o que você vai fazer? Eu falei, não sei, estou em dúvida. Em dúvida em quê? Eu falei, entre serviço social e comunicação social. Aí ele simplesmente perguntou para mim, você trabalha onde? E na hora eu já entendi aquela pergunta. Eu trabalhava no jornal, então o lógico era que eu fizesse comunicação social. Eu fiz 4 anos de faculdade, não era uma das melhores alunas, não era, mas estava ali batalhando, só que eu nunca tinha feito estágio. E aí eu cheguei no editor-chefe de redação e pedi uma oportunidade. Uma semana que eu estava fazendo o teste, alguém internamente denunciou no Ministério do Trabalho, e aí eu não pude. Então eu fiquei mais um mês só na limpeza. Ele falou, Laine, não se preocupa, porque é assim que as pessoas carinhosamente me chamam, Laine. A primeira oportunidade que tiver é sua, o lugar é seu. E eu estou na redação até hoje. Trabalho nesse jornal desde 2006 e desde 2012 eu estou na redação. Eu consegui, eu sou uma repórter, eu sou uma jornalista. Eu amo o que eu faço e é outra coisa, eu me sinto mãe dos meus meninos. É assim que eu chamo os meninos que trabalham comigo, porque eles têm a idade dos meus filhos. Então eu sou a mãe deles também. Eu sou aquela que leva bolo, que gosta de fazer um prato gostoso em casa e levo para eles também. E os meus filhos amam isso. É incrível, é incrível. Eu me sinto bem com isso, eu me sinto realizada, eu consegui ser uma pessoa do bem e não tem dor maior para mim do que ver um filho sofrer. Eu consegui não deixá-los passar fome, não deixei. Era pouco o básico, mas eles tinham. E até hoje,
não estão mais em casa, cada um tomou seu rumo. Hoje o Gabriel me deu o Francesco, meu netinho, e o Guilherme me deu o Benício. São outras duas preciosidades que eu tenho. Mas tudo isso, todas essas dificuldades, cada obstáculo vencido me ajudou a ser, eu acredito que uma grande mãe, sim. Eu sou. Antes eu achava que não, que eu era falha. Porque mãe a gente sempre, por mais que a gente faça, a gente nunca vai achar que tá bom. A gente vai sempre achar que poderia ter feito mais. E é o que a gente quer no coração, é isso que a gente quer. Fazer mais, mais e mais pelo filho da gente. Quando um me chama no WhatsApp, eu ligo, mãe, as minhas pernas eu sinto que amolecem. Porque eu já penso no pior, aconteceu alguma coisa. Então não existe coisa mais aterrorizante do que pensar que pode acontecer algo de ruim com um filho meu. Eu sou uma leoa, sou. Se fizer, não precisa gostar de mim, não precisa. Mas não maltrata os meus filhos, não. Eles são a melhor parte de mim. Então, se você amá-los, eu vou amar você também. É assim que é. Na minha vida é isso. A minha prioridade são os meus filhos.